Começaram, dá uma boa noite, tá bom? Daí depois eu vou ligar Boa noite, meu amigo, minha amiga, tudo bem com você? Por aqui nós estamos iniciando mais um programa Momento com Deus. Eu sou o Raimundo e você está na Transversal FM 105.9. Nós gostaríamos de agradecer a você que está desde esse primeiro momento conosco, dizer que o nosso desejo nessa noite é que haja crescimento em sua casa, ou melhor, onde quer que você esteja nos ouvindo. E desde já agradecemos pelo seu carinho. Hoje, quarta-feira, estamos no meio da semana, que beleza! Bom, você sabe que às quartas-feiras do mês de março nós estamos falando sobre as expressões do Evangelho, um tema para lá de especial. E hoje nós vamos abordar o seguinte tema: o Evangelho da Glória de Cristo. Que beleza! Amigo, se eu fosse você, não sairia daí, ficaria ligadinho aqui na Transversal FM, tá certo? Para que dessa forma nós possamos aproveitar desta meditação, dessa reflexão. E está conosco aqui o nosso irmão Edivaldo. Edivaldo, boa noite, está tudo bem? Boa noite, Raimundo, boa noite a todos os nossos ouvintes. É muito bom estar aqui mais uma vez, partilhando desse momento, partilhando da Palavra de Deus. E a gente espera, como sempre, contribuir para o crescimento, para a maturidade, incentivar a cada um de nós a ficar firme na Palavra de Deus. E hoje, pensando nesse tema, como foi já abordado, falado por você, o Evangelho da Glória de Cristo. Muito bem, meu amigo, minha amiga, você é o nosso convidado então a ficar conosco até as 22h55, aqui pela Transversal FM. Edivaldo, esse tema é muito importante, muito interessante, é uma expressão muito rica e hoje, se Deus quiser, nós vamos estudar de forma bem tranquila, bem calma, é isso? Com certeza, Raimundo, nós vamos estar tirando dela aquilo que Deus ele quer para as nossas vidas, pensando sempre no significado da palavra Evangelho, que é boa notícia, e junto com a glória de Cristo, realmente ele tem algo muito especial, eu diria, para nós hoje. Muito bem, bom, o microfone é seu. Obrigado, então, vamos lá estar meditando nesse tema hoje, o Evangelho da Glória de Cristo, e essa expressão, nós encontramos essa expressão na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 4, verso 4. Então a palavra de Deus nesse trecho nos diz o seguinte: o Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Como sempre nós gostamos e devemos, na verdade, sempre procurar o entendimento dentro do contexto em que essa escritura ela se encontra. E esse verso 4 que nós lemos, ele está dentro do contexto do capítulo 4 da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, dentro desse contexto, nós vamos aprender o que Deus ele espera para cada um de nós. Também faz parte desse contexto, o Paulo ele está mostrando, dentro desse contexto, a superioridade da nova aliança em relação ao Antigo Testamento. Especialmente quando nós lemos o capítulo 3, nós vemos isso de uma forma mais nítida e vemos essa comparação. Quando nós chegamos no capítulo 4, integralmente, descobrimos que Deus ele colocou um tesouro, que é o Evangelho, em vasos de barro, que somos nós. Depois ele vai falar também no capítulo 4 das dificuldades que é viver esse Evangelho. Ele vai falar dessas lutas que nós enfrentamos quando decidimos viver esse Evangelho. Porque o Paulo vai dizer que nós somos pressionados por todos os lados. Todos os lados. Estamos nos desgastando, ele vai dizer, por isso devemos fixar os nossos olhos, naquilo que não vemos,
porque o que vemos é transitório. Ele vai terminar o capítulo falando sobre isso, mas o que não vemos é eterno. Agora, a grande pergunta é: por que tudo isso está acontecendo? Por que nós estamos sendo pressionados por todos os lados? Por que essa dificuldade que às vezes muitos encontram de viver o Evangelho? E o verso 4 que nós lemos, ele responde essa questão. Muito, eu diria, diretamente e enfaticamente. O Paulo diz: o Deus desta era cegou o entendimento dos incrédulos, né? Ou seja, existe um inimigo, existe um opositor à obra de Deus. Agora, por que o Evangelho, por que esse inimigo ele está, vamos dizer assim, eu diria ferrenho, ele está realmente assim, não muito com cara de bons amigos, né? Para com aqueles que aceitam o Evangelho. E aí vem a beleza dessa expressão, né? Porque o Evangelho da glória de Cristo, ele traz consigo a oportunidade, né, do ser humano participar da glória de Jesus Cristo, ou seja, da sua presença eterna. Porque participar da presença de Jesus nada mais é do que experimentar aquilo que é dele, que é inerente a ele, que faz parte dele e que o ser humano jamais teria acesso se não fosse ele, que é a sua glória. Então o Evangelho, a gente pode dizer, Raimundo, que é algo que incomoda tanto as pessoas desse mundo, e incomoda mesmo, como também incomoda, e aí muito mais eu diria, as forças espirituais do mal. E certamente estas forças espirituais do mal farão tudo para que o mundo não perceba aquilo que está perdendo, né? E a gente vê isso de uma forma tão nítida hoje, né? Deus, na minha época de escola, por exemplo, se fazia orações nas escolas. Deus estava inserido no contexto das escolas. Hoje, não pode mais, diz que o país é laico, né? Ou seja, e essa laicidade, na verdade, exclui aquilo que nós tínhamos de melhor, né? Aquilo que poderia nos dar uma esperança, tá ok? Paulo chama esse inimigo o Deus desta era, né? Ou seja, existe alguém que está governando esse mundo de trevas. Jesus não perde o controle, Deus não perde o controle, mas as ações malignas que ocorrem nesse mundo, por trás delas, existe o Deus desta era, que nós podemos dizer que essa expressão se refere diretamente ao diabo, que na verdade as pessoas têm medo às vezes de falar essa palavra, mas essa palavra significa, a palavra diabo significa acusador, caluniador, e esse é o arqui-inimigo de Deus, sendo este um poder invisível, mas atuante, que está por trás de toda impiedade, maldade e incredulidade dos homens. E hoje, infelizmente, hoje pela manhã, nós ouvimos uma notícia muito triste daqueles dois rapazes, dois jovens que acabaram invadindo aquela escola e causando uma tragédia, né? E que isso, na verdade, acaba refletindo na vida de muitos a ausência de Deus, não é? Porque para a pessoa fazer um planejamento desse e executar uma tragédia dessa, ele precisa estar sendo conduzido completamente, seus pensamentos, pelo inimigo, pelo Deus desta era, que cegou ele completamente de tudo aquilo que era possível ele se afastar desse caminho. E ele não conseguiu enxergar isso e chegou a uma tragédia que nos está trazendo ainda, né? Porque é recente, muita tristeza para as pessoas, né? Então, aqueles que se opõem aos ensinos de Deus estão se colocando como inimigos de Deus. E isso, infelizmente, acaba sendo visto nas próprias leis que o nosso país acaba aderindo ao longo dos anos, né? Onde acaba criando leis que acabam destruindo a própria sociedade, não é verdade? E os reflexos
acabam acabando nesse tipo de situação que nós vimos hoje, infelizmente, nesta manhã. Então, aqueles que se opõem a Deus, na verdade, se colocam como inimigos e acabam servindo a quem? Ao caluniador, né? Acabam servindo ao acusador, que é o diabo, o inimigo do ser humano, né? Talvez por isso, se você tem o costume de ler as Escrituras, meu caro ouvinte, você já deve ter lido na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, verso 19, onde João disse: sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, a gente deveria refletir sobre as nossas ações, a quem elas têm revelado. Se ao Deus desta era, ou ao Deus Todo-Poderoso que nos oferece a participação na glória, no Evangelho da glória de Cristo. Certamente, observe suas ações e o que você defende, por exemplo, nas redes sociais hoje. Quanta atrocidade! Nós olhamos para uma situação como essa que vimos nessa manhã e vemos isso, é claro, como uma grande atrocidade, mas certamente isso começou bem antes, né? Em ações, em palavras que não foram dadas atenção. Então as atrocidades, na verdade, elas começaram na mente e se transformaram em ações. E às vezes nós vemos nas redes sociais, né, infelizmente, esse tipo de coisa acontecendo constantemente. Pois através delas, ou através dessas ações, você descobrirá a quem você está servindo, a quem você está defendendo. Se está defendendo aquilo que traz benefício para a sociedade, ou aquilo que traz malefício e destruição para a sociedade. Então nós vemos, por exemplo, nas redes sociais, pessoas defendendo a imoralidade sexual, né? Adultério, homossexualismo, e assim por diante, né? Agora, defendendo coisas que não trazem benefícios para a sociedade, só trazem destruição. E nós precisamos ficar atento àquilo que nós estamos defendendo. Porque se não traz benefício para a sociedade, qual é o motivo que nós temos para defender algo que vai destruir a sociedade? Que não vai trazer benefício para a sociedade? O diabo está em oposição à obra de Deus, porque sabe que aqueles que resistem aos seus próprios desejos, e é isso que o Evangelho nos propõe e nos ajuda a inibir, a resistir os nossos próprios desejos, quando essas pessoas se deparam com o Evangelho e têm essa atitude, essa força de resistir aos seus próprios desejos, elas estão se aproximando de Deus. E certamente isso não alegra ao inimigo da obra de Deus. Eu gosto muito de uma escritura, Raimundo, que está na carta de Tiago, no capítulo 4, versos 7 e 8, que diz: portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Aproximem-se de Deus, e Deus se aproximará de vocês. Mas é necessário, eu parei aqui só para falar do finalzinho, é necessário ele se aproximar com a atitude correta. Tiago diz: pecadores, limpem as mãos. Eu diria hoje, sabe, que na época, é claro, a limpar as mãos está relacionada a usar as mãos para fazer o bem, né? Hoje eu diria, pensando nas redes sociais, para a gente cuidar, limpar os dedos, né? Porque nós às vezes usamos os dedos para digitar certas palavras que são realmente destruidoras, ou para criticar alguém, ou para falar mal de alguém, ou para defender um ato imoral, e assim por diante. Então, purifique os dedos, eu diria hoje, né? Purifique as mãos. E vocês que têm a mente dividida, ele diz, purifiquem o coração. Porque não dá para servir a Deus e o diabo. Nós temos que escolher a quem servir, né? E se nós realmente escolhermos servir a Deus, nós vamos nos afastar desse tipo de ação, desse tipo de atitude. O Paulo vai chamar, só para a gente entender que isso é, vamos dizer assim,
alinhado com toda a Escritura, né? O Paulo chama esta era, na carta aos Gálatas, no capítulo 1, verso 4, de era perversa. Então, no capítulo 1, verso 4, ele diz assim, falando de Jesus, que se entregou a si mesmo por nossos pecados, a fim de nos resgatar desta era perversa. É isso que o Evangelho da glória de Cristo vem fazer. Nos dar a oportunidade de nos libertar desta era perversa e participar da glória do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Então, esta era perversa é caracterizada pela iniquidade, perversidade, imoralidade, que na verdade, eu diria, Raimundo, que essas características da era perversa são ofertas que o inimigo de Deus faz ao ser humano, lhe oferecendo prazeres imediatos, prazeres rápidos, sem dizer que são momentâneos e sem falar das consequências que eles trazem para a vida das pessoas, né? Para efeito de exemplo, né? Uma mulher bonita se oferecendo ao homem, sabendo que vai destruir uma família, na verdade é uma oferta do inimigo de Deus para destruir aquela vida, para destruir aquela família. E o homem acaba caindo no prazer, sem se importar ou desprezando aquele momento, sabendo que vai durar apenas meia hora, 40 minutos, e a destruição é para a vida toda, né? O inimigo oferece prazer, mas ele não fala das consequências, e nem fala que dura pouco, mas o ser humano acaba caindo porque gosta de prazer imediato, gosta de prazer momentâneo. Então existe um inimigo que cega o entendimento dos incrédulos para que não compreenda o verdadeiro valor do Evangelho da glória de Cristo. E nós precisamos abrir os olhos das pessoas e dizer que a vida é muito mais do que isso que nós estamos vendo, né? E o Evangelho tem essa proposta. Então, primeiramente, devemos considerar como o entendimento dos incrédulos é anulado pelo inimigo da obra de Deus, dentro do contexto da segunda carta de Paulo aos Coríntios. E realmente nós, quando lemos o capítulo 4 em sua inteireza, nós aprendemos muitas coisas a respeito do Evangelho. Você lembra que eu disse inicialmente que Paulo ele está fazendo uma comparação com a antiga aliança e a nova aliança? Lembra que eu disse lá no começo? Com o fim de mostrar a superioridade da nova aliança em relação à antiga. Então, no capítulo 3 desta carta, e eu incentivo aos ouvintes a lerem esse capítulo 3, a carta toda, caso seja possível, mas no capítulo 3, Paulo dá detalhes dessa comparação, fazendo uma analogia de quando Moisés recebeu a lei no monte, onde ele passou 40 dias recebendo a lei. E se você quer ler a história, você pode ler Êxodo, começando em 19, leia o 20 também, e depois o 34, capítulo 34, do 29 ao 35, né? Isso é bom anotar para ler depois, né? E quando Moisés desceu daquele monte, depois dos 40 dias, o seu rosto brilhava e ele colocava um véu, porque o povo não podia fixar a sua face, tal era o brilho da glória de Deus. Que maravilha, não é? Porém, aquele brilho ia passar, ou estava passando, mas Moisés continuou com o véu sobre o rosto. E Paulo vai explicar o significado disso em 2 Coríntios capítulo 3, verso 14, dizendo: na verdade, a mente deles, judeus, se fechou, pois até hoje, ou seja, até aquele momento, o mesmo véu permanece quando é lida a antiga aliança, todos os sábados, né? Não foi retirado, porque somente em Cristo que ele é removido. Ou seja, o entendimento da superioridade da nova aliança em relação à antiga é só em Cristo que nós obtemos. Agora tem uma tristeza aqui, Raimundo,
Tem uma tristeza aqui. Tem uma tristeza? Tem uma tristeza, infelizmente. Eu não gostaria muito de falar sobre tristeza, mas tem uma tristeza aqui. Isso significa que a própria religião pode ser usada pelo inimigo de Deus para cegar o entendimento da verdade. Essa é a tristeza. Infelizmente, o inimigo de Deus, ele é astuto. E ele pode usar até a religião para cegar o entendimento das pessoas. Então, nós podemos dizer com toda clareza: fique atento à religião, para ficar somente com Jesus, somente com a palavra revelada, compreender que Deus ele fez uma antiga aliança para o povo judeu, mas ele tem uma nova aliança que é universal para todos os povos, né? E assim por diante. Então, em segundo lugar, também, o entendimento dos incrédulos pode ser obscurecido pelos acontecimentos que há no mundo. Eu fico pensando nessa tragédia hoje, sabe? O assunto do momento, né? Fico pensando nessa tragédia, que algumas pessoas podem se afastar de Deus por achar que Deus é o culpado de ter permitido que aquilo aconteceu. Mas e como lidar com uma coisa dessa, com uma tragédia, com um momento desse? Então, quando tragédias acontecem e as pessoas não encontram respostas, muitas delas culpam Deus. E o diabo se aproveita e coloca na mente, na boca do incrédulo, para culpar Deus por uma situação como essa, né? Pois onde ele estava que não impediu a tragédia, né? Então, agora vale a pena lembrar que tragédias e sofrimentos sempre fizeram parte da vida do ser humano. E enquanto houver este mundo de trevas, tragédias vão acontecer. Deus pode impedir? Eu acredito que sim. Ele tem poder suficiente para realmente impedir certas ações do humano. Mas agora pense, eu queria que o caro ouvinte, ele pensasse. Você que é pai, você diz para o seu filho: não coloque a mão no fogo. Você diz, por que você dá uma orientação dessa? Porque você está pensando no bem dele, certo? Acho que qualquer pai que tem sanidade, ele vai dizer para o filho: não coloque a mão no fogo, porque quer o bem dele. Mas quando você menos espera, você ouve um grito do seu filho, porque ele colocou a mão no fogo. Aí eu pergunto: quem é o culpado? O pai é o culpado? Então o pai é o culpado que deu a orientação, que deu a instrução, mas o filho foi lá e desobedeceu. Então, na vida espiritual é a mesma coisa. Deus ele nos dá a orientação, mas quem escolhe seguir ou não é o ser humano. E infelizmente o ser humano sempre escolhe o caminho da rebeldia, o caminho da desobediência. E toda ação tem uma reação, ou seja, tem uma consequência para a nossa vida. Então quem é o culpado? Deus ou o ser humano que escolheu errado? Deus ou o ser humano que escolheu caminhos tortos para andar, e assim por diante. Então é só pensar um pouquinho e, honestamente falando, se você for honesto, você vai reconhecer que você não é responsável pelas ações de um filho que foi orientado. Agora, se seu filho não foi orientado, certamente o pai, ele é responsável. Mas do outro lado também, como eu já mencionei, nós temos a religião. A religião diz que aquele que serve a Deus não sofre. E muitos vão até ele, Deus, com essa promessa na mente. Porém, quando as coisas dão errado, quem é o culpado? A religião vai dizer: Deus, ele disse que ia cuidar e não cuidou de você. Então Deus é o culpado. Agora, a religião também pode dizer: você é o culpado, porque você não teve fé em Deus. O falso profeta é terrível, né? Ele procura sempre tirar e se esquivar da responsabilidade, né? Agora, para mim, quando um líder religioso diz isso, ele está assumindo o trabalho do maligno nessa terra. Quer dizer, o trabalho do diabo. Porque, na verdade, o diabo, ele coloca culpa em quem? Nos outros. Nos outros. Ele nunca assume a sua responsabilidade. Então, usando o nome de Deus a serviço do diabo,
O falso profeta engana as pessoas, cegando o entendimento delas a respeito do amor de Deus. Deus é bom, Deus é amoroso, mas nós precisamos compreender que existe uma parte que é do ser humano e ele precisa fazer, que é buscar a Deus, que é buscar a vontade de Deus, né? E tem uma terceira coisa também que atrapalha, né? Muito bem, meu amigo, amiga, agora são 10h30, 10h30, portanto, e você viu que a hora passa rapidinho, né? Pois é, quando tratamos de assuntos como esse, é assim que as coisas acontecem. A hora parece que passa rapidinho, né? E eu imagino que você esteja deleitando-se tal qual nós estamos aqui, aprendendo, crescendo, tá certo? Mas eu gostaria de dizer a você que você pode interagir conosco, é isso mesmo, você pode mandar sua mensagem através do WhatsApp 15991917475. É isso aí, você pode contribuir conosco, pode mandar, você pode argumentar, pode tirar sua dúvida, tá bom? Interaja conosco para que dessa forma possamos crescer juntos, tá certo? E lembrando a você que nos ouve em Sorocaba, Capela do Alto, nós estamos felizes demais por você e esperamos que você fique conosco até às 10h55. E nós vamos já entrar na terceira parte aí, tá certo, Edivaldo? O ouvinte já percebeu que o Marcelo, nosso irmão e amigo, não está conosco às segundas e às quartas-feiras, e devo dizer a você que é em virtude do seu novo horário de trabalho, tá certo? Mas o Marcelo assumiu o compromisso de que quando estiver de folga, ele estará conosco, tá certo? Então, oremos para que ao longo do mês, pelo menos 2 ou 3 vezes, ele esteja aqui conosco, tá certo? Então, Edivaldo, vamos lá? Vamos para a terceira parte? Vamos lá. Então, amigo, como a gente já mencionou, né? O entendimento dos incrédulos, ele pode ser obscurecido pelos acontecimentos que há no mundo. As pessoas podem se afastar de Deus dependendo daquilo que acontece com elas, né? Tragédias podem afastar as pessoas de Deus. A religião, infelizmente, pode afastar as pessoas de Deus. E o pecado também afasta as pessoas de Deus, né? O profeta Isaías escreveu no seu livro, no capítulo 59, justamente isso, que Deus ele não está com o seu braço encolhido que não possa salvar, e nem o seu ouvido surdo que não possa ouvir, mas os seus pecados, as suas iniquidades fazem separação entre vocês e o seu Deus. Então é necessário nos livrar disso. E o Evangelho da Glória de Cristo veio justamente para quê? Para nos libertar do pecado e nos dar a oportunidade de participar da glória de Cristo na eternidade. O pecado é usado pelo diabo a fim de preencher um vazio que existe no homem, que só Deus pode preencher. Existe algo dentro de nós que o diabo tenta nos convencer de que o pecado ou os prazeres desta vida, se é uma expressão que a gente pode usar, para preencher esse vazio, que na verdade só Deus pode preencher. A questão é que quando nós buscamos preencher esse vazio com os prazeres desta vida ou com o pecado, nós nos tornamos escravos do pecado. O pecado escraviza, Deus liberta a gente do pecado. O pecado e seus prazeres são paliativos, que dão prazer e dão mesmo, mas duram pouco. E o inimigo consegue enganar as pessoas dessa maneira, oferecendo prazer que dura pouco, oferecendo curas que duram pouco, é só para esta vida, né? E a religião também é mestre nisso, em enganar as pessoas desse jeito, né? Deus é poderoso, Ele cura, Ele liberta, Ele pode fazer com qualquer coisa que o ser humano é incapaz de fazer. Ao mesmo tempo, Ele nos lembra que a maior doença que Ele veio nos libertar, que Ele veio nos curar, foi o pecado, que nos afasta dele aqui nessa terra e também na eternidade. Então, os que rejeitam o Evangelho da glória de Cristo estão rejeitando o chamado de Deus para participarem da sua glória.
e sua solução, a solução para as suas vidas, tanto aqui na terra, quanto na eternidade. E se você ler o capítulo 4, como eu já mencionei, que é importante que leia, nós lemos e tiramos todas essas conclusões do contexto do capítulo 4. Quando nós rejeitamos a Deus, nós estamos rejeitando Cristo. Porque Ele é a imagem de Deus. E certamente, rejeitando Cristo, rejeitando a Deus, estamos rejeitando Cristo, estamos rejeitando a Deus. Por quê? Porque Cristo é Deus que se tornou carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E você pode confirmar essa palavra em João, o Evangelho, capítulo 1, verso 14. Cristo é a imagem de Deus na qual a humanidade foi redimida pela sua cruz e agora está sendo gloriosamente transformada pela sua vida, pela vida de Cristo. Até que os que creem no final desta era presente serão semelhantes a Ele. Eu fico animado quando eu leio isso, está em 1 João 3,2, né? E sendo semelhante a Cristo, nós vamos participar da sua glória. Só nesse trecho aqui, eu encontro ânimo para vencer a luta contra o pecado, a luta contra as dificuldades que eu sei que eu posso passar a qualquer momento. Eu sei que eu posso ser acometido por uma doença, mas eu não vou dar atenção a ela, porque eu sei que ela é passageira. E o máximo que ela pode durar é essa vida, mas ela não vai me acompanhar na eternidade. Pois está escrito, né, em Apocalipse 21, 4, que Deus, Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Ele vai nos levar para onde não há dor, onde não há sofrimento. Então por que eu vou ficar preocupado com aquilo que acontece comigo nesse mundo? De modo nenhum. Certamente Satanás pode usar isso para fazer eu pensar que Deus me abandonou. Mas tem algumas coisas que nós vamos aprender na carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, que realmente faz a gente entender. Não, Deus não abandona. Eu acho magnífico, porque quando Paulo está escrevendo, a vida dele não está fácil, né? E nessa carta, que eu acho incrível, no capítulo 12, o Paulo tinha um espinho na carne, né? Um espinho na carne, que era um mensageiro de Satanás que atormentava ele, talvez uma luta contra o pecado, talvez a cegueira, a gente não sabe exatamente o que era, mas o fato era algo que incomodava. E ele orou a Deus 3 vezes, e a resposta veio: a minha graça é suficiente para você. E Paulo viveu com essa dificuldade o resto da vida, mas nem por isso ele cultivou a ideia de que Deus o havia abandonado. Então, como lidar com o sofrimento? Como lidar com as coisas ruins que acontecem em nossa vida? Então, no capítulo 4, do 8 ao 18, o Paulo nos ajuda a tirar alguns princípios e a vencer a luta contra as dificuldades. Então, nesse trecho, Paulo vai discutir a realidade do sofrimento e a reação desejável de Deus, de cada um de nós, diante do sofrimento, né? Agora, primeira coisa que nós não podemos fugir é que o sofrimento é real. Jesus disse, o sol brilha para o justo e para o injusto. O sofrimento, o justo vai passar, o injusto também. Então, é para todos nessa terra. Não importa quem. O fato é que ele é uma realidade. E no capítulo 4, verso 8, o Paulo vai dizer assim: nós somos pressionados de todos os lados, mas não desanimados. Ou seja, muitas pessoas são pressionadas pelo sofrimento e desanimam, e acabam abandonando Deus muitas vezes. Paulo diz, nós somos pressionados, mas não desanimamos. Ele diz também, nós ficamos perplexos. Ou seja, tem coisas que acontecem que deixa a gente com o olho arregalado, deixa a gente... uma dessas coisas aconteceu hoje, infelizmente, pela manhã. Mas ele diz, mas não desesperado. Isso no verso 8 também. Somos perseguidos, mas não abandonados.
Então tudo isso está sujeito a acontecer com a gente. Mas nós entendemos que Deus, Ele continua cuidando de nós. E Ele diz, abatidos, mas não destruídos. Nossa, eu leio isso aqui, eu fico animado de saber que eu posso vencer a luta contra as dificuldades. Então o propósito dessa lista de dificuldades é para mostrar que tudo se supera, tudo, pelo poder de Deus e não de nós. Nós não temos condições de vencer a luta contra o pecado, a luta contra as dificuldades, sozinhos. Nós precisamos da ajuda de Deus. E nos versos 10 a 13, ele vai falar da reação desejável. Ou seja, o que é que Deus espera de mim no meio dessa tormenta, dessa dificuldade, né? Bom, se a gente lembrar o que significa o Evangelho da glória de Cristo, que o inimigo está fazendo de tudo para cegar o nosso entendimento disso. Se nós lembrarmos que a boa notícia é, nós podemos participar da glória de Jesus. Bom, isso já me dá ânimo para muito tempo, para eu vencer, para eu lutar, para eu não desistir e continuar na presença de Deus. Então, a reação desejável em relação ao sofrimento, Paulo partilha no verso 10 do capítulo 4, nós partilhamos o dia todo da morte de Jesus. Então, hoje pela manhã, eu sempre digo, Deus que me levanta da cama, eu não tenho força, Deus que me levanta, mas hoje de manhã, nós, quando levantamos da nossa cama, nós estamos andando nesse mundo com a possibilidade de encontrar a morte. Infelizmente, nós vimos isso hoje pela manhã. Mas para o cristão, mesmo com essa expectativa, às vezes negativa, isso não faz com que ele retroceda, mas com que ele avance, porque nem a morte é capaz de deter o cristão, porque ele sabe que vai ressuscitar. Ele tem a certeza de que Deus o ressuscitará no último dia. Então nós acordamos e caminhamos com Jesus. E se você lembra, Jesus ele caminhou para o Calvário. E no Calvário o que tem? Morte, não é? Morte. Então todo dia quando nós levantamos e caminhamos com Jesus, nós vivemos com essa possibilidade. Mas também vivemos com a possibilidade de vencer a morte através de Jesus. Porque Ele ressuscitou. E nós também podemos e vamos ressuscitar. Ele vive sob o constante perigo das dificuldades, das atrocidades, de tudo aquilo que pode acontecer nesse mundo. E com a expectativa de que Deus, Jesus Cristo, seja evidente através da vida dele. Na verdade, tudo o que acontece conosco tem um propósito. Nada é por acaso. Deus ele quer manifestar o poder dele através das nossas vidas. E por isso, no capítulo 4, verso 13, o Paulo continua a pregar. Ele não desiste da pregação. Ele continua pregando, anunciando Cristo, ou anunciando o Evangelho da glória de Cristo. Por quê? Porque o comissionamento divino é para que essa mensagem alcance o maior número possível, né? Levar esse Evangelho dá a oportunidade para as pessoas de compreenderem que ainda que haja desgaste, ainda que haja dificuldade, não tem problema para o cristão, porque Deus está sendo glorificado nisso. Deus tem permitido que nós morramos todos os dias para o bem-estar das pessoas que estão ao nosso redor. Porque a vida do cristão é isso, é dedicar completamente a Deus. Não 50%, 90%, mas completamente. Porque nós temos a esperança de um futuro que o mundo não tem. E nós podemos dar ao mundo, através da nossa vida, essa esperança para o futuro. Então, em Cristo, nós estamos mortos. Isso significa que a sua vontade, a vontade de Cristo, deve prevalecer em nossa vida. Na verdade, quem compreende o Evangelho sabe
que a morte, ela está sempre adiante de nós, mas isso não nos intimida. Por quê? Porque nós temos esperança da ressurreição com Cristo Jesus. Agora, o Paulo fala que a morte, ela opera constantemente, e é real isso, né? É real. Mas quando que opera a morte em nós, os cristãos? Quando? Quando nós nos dedicamos à pregação constante do Evangelho. Ou seja, nós abrimos mão da nossa vida para dedicar ao outro, para dedicar ao próximo. Deixamos nossa própria vontade para que a vontade de Cristo, ela prevaleça constantemente em nossa vida. Mas, ao mesmo tempo, em nós também opera a vida. É incrível, porque ao mesmo tempo que opera a morte, ou seja, nós matamos o nosso próprio eu para que a vontade de Cristo prevaleça. Quando nós agimos assim, em nós está operando também a vida. Por quê? Porque quando nós comunicamos o Evangelho a outra pessoa, o que nós estamos levando para ela? Senão a oportunidade de ter vida através do Evangelho da glória de Cristo. Eu creio, sabe, Raimundo, que quando uma pessoa entende, os olhos do coração dela são iluminados. Resplandece a luz de Deus naquele momento. A esperança é conhecida. E as riquezas da gloriosa herança são expostas diante dos olhos dela. E aí, meu amigo, ninguém segura essa pessoa, porque ela quer falar para todo mundo o que aconteceu com ela. É isso que o Evangelho faz, né? E o Paulo termina esse trecho do capítulo 4 falando que há recompensas no sofrimento. Maravilha, não é? O que está por trás dessa maneira de agir de Paulo é a fé naquele que levantou Jesus dentre os mortos. É isso que nos move a ir adiante, mesmo no meio do sofrimento. Porque se você ler a carta aos Coríntios, você vai ver que a vida do Paulo não está fácil. Mesmo assim, ele tem palavras de encorajamento no meio da dificuldade. Então, do mesmo modo que Cristo foi levantado dos mortos, nós cremos também que seremos levantados. Isso deve dar ânimo para você que está nos ouvindo, né? No futuro, nós temos a promessa de um corpo ressurreto, né? Um corpo glorioso. Olha, que maravilha! E não tem palavras humanas para explicar essas coisas, né? E no presente momento, nós temos a promessa de um corpo renovado. Um corpo renovado. Esse corpo que nós temos hoje está se desgastando. Mas Deus nos promete um corpo glorioso, um corpo eterno. Exteriormente, esse aqui eu acho magnífico, o Paulo vai dizer no finalzinho desse trecho, que exteriormente nós estamos sendo desgastados. Ou seja, isso significa que nós podemos ser atingidos, né? A idade vai chegar, a doença vai chegar, as dificuldades vão chegar, e tudo isso são coisas externas, que podem atingir o servo de Deus. Mas, interiormente, nós somos inabaláveis. Por quê? Porque nós só vamos ser atingidos por dentro com a nossa permissão. Porque Satanás, o inimigo da obra de Deus, não tem acesso ao nosso coração. Ele não tem acesso ao nosso interior. É mais ou menos assim. Você tem alegria do Espírito dentro de você. Interiormente, Satanás não tem acesso. Mas se você depositar sua alegria no carro que você tem, na sua casa, e você perder essas coisas, o que vai acontecer? O ladrão leva também a sua alegria. Mas se a sua alegria está nas coisas vindouras, nas promessas de Deus, Satanás jamais vai tirar a alegria que você tem dentro de si. Então Deus faz a diferença em nossa vida com uma renovação interior. Eu deixo de viver a minha vida para que a vida de Cristo se manifeste através de mim. As minhas prioridades mudam.
quando o Evangelho de Cristo chega em minha vida. A graça existe para nos lembrar constantemente que tudo aqui é momentâneo. E assim, no meio do sofrimento, nós podemos e temos capacidade de glorificar a Deus. Por quê? Porque nós vivemos com a expectativa de que em breve estaremos livres de tudo isso. O que eu gostaria que o ouvinte guardasse, não é? O significado dessa expressão, o Evangelho da glória de Cristo. O que significa isso? Qual é a boa notícia por trás dessa expressão? Que nós temos a oportunidade de participar da glória do nosso amado Jesus. Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar fixada em nossas mentes. Nós temos esse grande privilégio e oportunidade. Então nós podemos dizer que está à nossa disposição a oportunidade de participar da glória de Cristo na eternidade. E esse é o desejo de Deus, eu creio que é incrível isso. Deus desejar que um pecador como eu participe da sua glória, isso é algo realmente fabuloso, né? Agora eu pergunto, e o inimigo de Deus quer? Será que ele quer? Certamente que não. Então tudo que ele puder fazer, tudo, para cegar o seu entendimento, ele vai fazer. Seja usando as dificuldades desta vida, seja usando o pecado, ou mesmo a religião. Ele vai fazer, para cegar o seu entendimento. Agora, será que nós encontramos nessa expressão a força para vencer essas coisas? Bom, certamente que sim. O que fazer então diante de tudo isso? Deus nos ajuda a lidar com as tragédias, nos dando esperança de um futuro. Ele nos dá essa esperança, né? Uma vez que nossa vida aqui é passageira, não importa quanto tempo a pessoa vai viver aqui. A verdade que nós temos vai morrer. Vai chegar um tempo que vai morrer, porque aqui é passageiro. Deus nos ajuda a vencer a luta contra o pecado, e o pecado, ele é bom, mas ele esconde as consequências desastrosas que ele traz consigo. Deus revela essas consequências para que você e eu fujamos rapidamente do pecado. E ele quer perdoar também todo o pecado que nós cometemos no passado. Deus nos ajuda a vencer argumentos religiosos, também ficando somente com Jesus, e através dele, Jesus, participar da glória do Evangelho, ou da glória que o Evangelho nos traz, da glória de Cristo. Para isso, é necessário reconhecer que é necessário nascer de novo. E o Evangelho nos dá essa oportunidade, né? De, ao receber a boa notícia, nós podemos começar de novo e através desse começo, participar da glória eterna do nosso amado Jesus. Que essa palavra, essa expressão, possa ser guardada no coração dos nossos ouvintes e, através dela, nós encontrarmos encorajamento para vencer as batalhas desta vida. Deus abençoe sua vida. Bom, Edivaldo, muito obrigado. Que Deus te abençoe sua família, continue lhe dando entendimento, esclarecimento, sabedoria a respeito da palavra de Deus, para que dessa forma você possa abençoar a vida de outras pessoas. Amém. Com esse Evangelho da glória de Cristo. Aleluia. Essa é uma expressão magnífica. Magnífica mesmo. Bom, meu amigo, o programa Momento com Deus está chegando ao fim. Gostaria de avisar você que o nosso próximo encontro será na segunda-feira, se assim o Senhor permitir. Na segunda-feira nós falaremos sobre Marcos capítulo 5, uma alma restaurada. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus mesmo. E agradecer ao pessoal de Salto de Pirapora que nos ouve, Capela do Alto que esteve conosco até esse momento. Muito obrigado, que Deus abençoe você. E, Edivaldo, você gostaria de mandar um abraço, um alô especial para alguém? Esse é o momento. Agradeço a oportunidade mais uma vez, espero ter contribuído, né, o amado ouvinte, a entender um pouco mais o valor da palavra de Deus, o valor do Evangelho de Cristo, e saber que o Evangelho é simples, todos são capazes de compreender.
Os desafios para obedecer são grandes, mas nós temos um Deus maior que nos ajuda sempre em nossas lutas. Eu gostaria de agradecer mais uma vez essa grande oportunidade e para mim é um privilégio poder compartilhar dessa palavra do Deus bendito. Amém, amém. Bom, agradecer ao Sr. Francisco. Sr. Francisco, muito obrigado. Sempre nos entrega uma boa audiência. Obrigado a você que é ouvinte do nosso querido Francisco e que esteve conosco. Muito obrigado, que Deus te abençoe e, querendo Deus, até segunda-feira.